Boa tarde a todos, players do mercado imobiliário, porque aqui estamos num evento da OAB Espírito Santo, da Comissão de Direito Imobiliário, mas temos advogados, advogadas e também corretores e outros players do mercado imobiliário. Então, é assim que a gente vai iniciar o nosso painel, saudando a todos. E eu vou pedir para o pessoal aí da técnica colocar o slide para a gente iniciar, então, o nosso painel, segundo painel. Vanessa Zanotti. Muito lindo ver esse auditório cheio de pessoas que estão interessadas em aprimorar o mercado imobiliário, porque, como a gente viu aqui no primeiro painel, acho que o nosso objetivo é a gente pensar como arquitetos do contrato e não como simples repetidores de modelo. Então, aqui está só minha apresentação, para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Zanotti. Vou me ambientar aqui a passar esses slides também. Para onde que eu aponto, gente? Para cima? Aí, alguém pode me ajudar aqui a passar, por favor? Foi. Bom, nosso painel vai falar sobre contrato de locação do futuro. E eu vou começar com essa frase dizendo que no direito a gente aprende, né, no processo, o que não está nos autos não está no mundo. E hoje a gente pode dizer que o que não está no digital não está no mundo. Na semana passada eu estive no Rio e conheci a Biblioteca Nacional. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir lá conhecer, muito interessante. Apesar da gente não ter contato com os livros físicos, porque hoje a gente vai lá, os livros físicos ficam em umas estantes bem longe, a gente consegue ver bem para cima. E hoje eles têm mais de 10 milhões de exemplares físicos de livros, não ficam todos na Biblioteca Nacional, eles têm mais, acho que 2 ou 3 prédios distribuídos no Rio de Janeiro. Mas hoje nós podemos imaginar viver fora do mundo digital? Acho que não. Com certeza, os contratos de locação também não. A gente não tem como imaginar mais trabalhar um contrato de locação simplesmente no papel. Como o doutor Hermílio falou, quando chega um contrato no nosso escritório físico, a gente até estranha, né? Porque nós vivemos hoje no mundo digital. Todo mundo realiza pesquisas, internet, e nós podemos dizer que aqui no Brasil, considerando a MP de 2001, que trouxe essa validade aos documentos produzidos eletronicamente. E no nosso painel a gente vai conversar bastante sobre esse assunto, sobre a MP também. A partir de 2001, a gente teve essa mudança na realidade brasileira, mas nós podemos afirmar que foi na pandemia que nós vivemos uma verdadeira revolução dos contratos. As pessoas ficaram presas em casa e o mercado girando, o mercado imobiliário girando. Então, as imobiliárias tiveram que se reinventar, os advogados tiveram que se reinventar. Então, foi na pandemia que nós vimos uma verdadeira revolução do digital. E hoje nós podemos experimentar esses resultados, né, da revolução. E a gente reflete, né, qual é o papel do advogado mediante essa transformação do físico para o digital. É assegurar a validade dos documentos digitais e como que a gente pode pensar a produção e formulação dos contratos na era digital. Então, são essas duas provocações que nós vamos responder no nosso painel com as nossas colegas aqui. E queria agradecer a todos esse início nessa minha introdução e convidá-los a me seguir no Instagram, seguir também as colegas que produzem também conteúdo jurídico sobre o mercado imobiliário. Por favor, colocar agora a apresentação da doutora Moira. Aqui, Moira. Obrigada. Gente, antes de colocar a apresentação, queria
Agradecer o convite, a oportunidade, em nome da Vanessa e do Fábio, aqui do AB do Espírito Santo, dizer que é uma alegria enorme estar aqui hoje, rever amigos, não só do Espírito Santo, mas também da Bahia, né, Hermílio, tantos outros. É muito bom estes encontros, como disse o Hermílio, onde a gente produz, onde a gente se ouve e, de fato, constrói de uma maneira muito colaborativa o conhecimento. Temos que estar abertos para isso, né, entendendo as dores e as necessidades, eu diria, não do mercado, mas das pessoas. O mercado é uma coisa mais ampla. A gente tem que entender o que as pessoas, de fato, querem, o que os nossos clientes, de fato, querem, o que esse locatário, hoje, de fato, quer. Se lá em 90 fazia sentido a gente falar em locações de 30 meses, em restrição das modalidades de fiança, né? Hoje em dia, talvez isso já não faça mais. Os locatários já não querem mais contratos de 30 meses, eles pedem para a liberação da multa com 12. Para que a gente tem essa barreira na lei? A lei está precisando de uma modernização, mais uma, ela teve uma lá em 2012, importantíssima, mas está na hora da gente revisitar, e nisso eu e o Jacques, minha dupla dinâmica, a gente já está trabalhando. Depois tem um projeto de lei, só vou dar a notícia aqui, antes de mais nada, o 4571, que já olha para essa modernização e é bastante interessante. Mas vamos lá, a minha apresentação, para eu ficar no meu tema. Então, a realidade é essa, a realidade hoje é digital. Os relacionamentos entre as pessoas nascem no mundo digital. Gente, locação é relação. Aliás, relação, às vezes, é casamento. Eu brinco sempre que entrega de chaves é divórcio. Por isso que é confuso, por isso que as pessoas lá não sabem exatamente, por isso que dá trabalho. Né? Quem tem imobiliária sabe aonde o calo aperta, é na entrega das chaves. Né? É lá que é difícil de lidar. Né? Então, é relacionamento. Locação é relacionamento. E, se os relacionamentos estão acontecendo no mundo digital, necessariamente as locações também vão se dar ali. E esse é o desejo das pessoas. E nós, tanto nós, advogados, quanto o judiciário, né, os operadores do direito, como a gente gosta de dizer, a gente tem que estar atento a essa nova realidade. O direito deve evoluir conforme a sociedade. A gente precisa ver os anseios sociais. Aliás, a história da atipicidade que o Hermílio trouxe tem a ver com isso. É natural que a sociedade comece com novas práticas, para que depois o direito vá se apropriando delas e entendendo se aquilo precisa ser recolhido à legislação para ser um tipo legal, normativo ou não. Mas isso não impede que a gente construa de outras maneiras, em especial contratualmente. Né? E aí, quando a gente fala em contrato, o que é contrato? Né? Quando a gente pergunta isso nos bancos acadêmicos, às vezes as pessoas pensam naquele papel ainda tem a imagem do papel assinado. E, na verdade, o contrato ele não precisa nem ser escrito. O acordo de declaração de vontades, né, quando elas se juntam, é aquilo que faz o contrato. Não é necessariamente o papel, nem o digital. A gente faz contratos por comportamento concludente. Nós firmamos contratos de transporte quando a gente sobe no ônibus sem abrir uma palavra, sem dizer uma palavra. Contrato de transporte. Então, a gente tem que pensar sobre isso e fazer uma correlação em relação a isso, em relação à locação. Então, a primeira provocação que eu faço, é que a gente vai fazer um bate-bola com a Juliana, a gente precisa de papel? Né? É o papel que dá segurança? Né? Será que é sobre isso? Né? Aliás, doutora Moira, será que é a firma reconhecida que traz segurança? Vou contar um segredo para vocês, porque quando fala do contrato, né, do papel, às vezes, quando a gente vai discutir o contrato eletrônico, mas como é que você vai saber que foi aquela pessoa que assinou? Eu falo, gente, e no papel você sabia? Porque, vou contar um segredo, na Praça da Sé, lá em São Paulo, vende reconhecimento de firma falsificado. E era físico. E era isso que dava segurança. Assim, olhando, a gente está mudando só a história do suporte. E a gente está num momento histórico, num contexto, onde, graças a Deus, a gente já tem uma legislação que nos viabiliza reconhecer outras formas de suporte. O nosso próprio Código Civil, novo Código Civil, que não é tão novo, mas deu tempo de abarcar essa provocação, ele já reconhece como prova e como documento outros meios. Eu posso fazer contratos falados, né? Quem nunca fez um contrato no telefone? O senhor concorda? O senhor compra? O senhor não sei o quê? Grava aquela mensagem e aquilo vira um contrato. E a manifestação de vontade
está lá válida. Lembrando que, para a validade do contrato, o que a gente precisa é de objeto lícito, agente capaz, aquelas coisas que sempre foram da nossa doutrina e que a gente continua construindo, inclusive no digital, se aplica. A teoria geral do contrato se aplica normalmente em relação aos contratos digitais. O que a gente está mudando só é a história do suporte, sendo que hoje a gente já tem na legislação, recolhida na legislação, o reconhecimento dessa troca de suporte, não necessariamente o contrato eletrônico, mas também os fonográficos, outros meios, inclusive as filmagens, né, telemáticos, todos eles têm um reconhecimento no próprio Código Civil. E, Juliana, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Essa história do suporte, como é que a gente faz um paralelo aí entre o mundo do físico e o mundo do digital? Primeiro, eu vou cumprimentar, agradecer o convite da comissão e cumprimentar, dar uma boa tarde a todos. E eu já quero pegar um gancho na sua fala, porque você falou que o divórcio, a entrega das chaves é o divórcio, e o direito digital é o flerte. Então, quando a gente tem um contrato digital, você vai receber aquele oi sumida. Eu recebi 33 oi sumidas do Academia Edu, porque eu fechei o meu plano profissional e a Academia Edu começou a me cantar. Como que ele fez isso? Olha, Juliana, você foi citada num artigo de um renomado professor de São Paulo. Aí eu já fiquei interessada, né? Porque eu quero saber quem me citou. A Academia Edu é uma rede social que você coloca os seus trabalhos publicados e, se alguém te citou, você sabe, você vai ter essa informação. E isso me gera desejo, isso me gera curiosidade. É o gatilho da curiosidade que está sendo jogado em cima de mim. E aí mandou lá um contratinho. Olha, volta a contratar com a gente. Né? Paga o plano profissional, você foi citada por um professor de São Paulo. Aí você clica e diz, estou curiosa, mas eu sei que isso é um gatilho, não vou contratar. Aí, daqui a pouco, vem, você foi citada por um professor de São Paulo, da USP. Aí eu fiquei, tá bom, eu estudei na USP, eu vou segurar o meu desejo. Você foi citada por um professor de São Paulo, da PUC. Gente, várias notificações, 33 notificações. No final, falou assim, você foi citada por um professor da UFBA, Bahia, um renomado processualista. Aí eu pensei, é o Fred Dier. Será que é o Fred Dier? Aí meu coração não aguenta. Será? Aí, daqui a pouco, vem, você foi citada pelo Fred Dier. Pronto. Comprei ou não comprei? Comprei. Porque eu precisava saber se eu tinha sido citada pelo Fred Dier. Só que eu sabia que eu não tinha sido citada pelo Fred Dier, porque eu não publicava nada nessa área por 2 anos. Era completamente irracional. E eu caí. Então, e eu comprei o plano profissional. Isso é uma prática de design persuasivo que a gente consegue fazer eletrônica. Não estou recomendando que façam isso com os clientes, por favor. Essa prática é obscura, é perversa, porque você está enganando o teu usuário. No final, de fato, eu tinha sido citada do lado dele num congresso. Não era nenhuma obra publicada, não era nenhuma revista, a gente tinha comparecido ao mesmo congresso e o meu nome aparecia do lado do nome dele. Então, não tinha nenhuma obra publicada. Eu fui enganada. Isso é um design perverso. E comprei, e nunca mais compro. Mas a questão é, quando a gente tem um contrato, que a gente está num suporte digital, a gente consegue fazer a mesma coisa que as redes sociais fazem com a gente. A gente consegue fazer o que o Facebook, o Instagram faz, porque a gente consegue monitorar o nosso usuário, o usuário daquele contrato. Então, eu sei como o meu usuário se comporta, o meu cliente, eu sei como ele se comporta, eu sei se ele abriu o laudo de vistoria ou se ele não abriu o laudo de vistoria, eu sei se ele abriu o e-mail ou se ele não abriu o e-mail. Então, a partir do momento em que eu tenho um contrato, que ele não está mais no suporte físico, ele está num suporte digital, eu começo a monitorar o meu usuário. E, a partir do momento em que eu monitoro o meu usuário, eu sei o perfil dele. Então, eu vou conseguir engajar comportamento, porque contrato não é papel. Contrato é ajuste de vontades. E direito regula comportamento. Então, na realidade, o que eu quero com o contrato não é apenas levar esse contrato para um contencioso no futuro como proteção legal. O que eu quero é fazer com que o meu contratante faça aquilo que é esperado. Então, quando a gente começa a fazer design de contrato, o que eu quero com design de contrato, o Hermílio falou, arquitetura também serve, arquitetura de contrato ou design de contrato, o que eu quero é fazer com que o contratante pague, o que eu quero é fazer com que ele abra o laudo de vistoria e responda no prazo. Então, eu quero engajar comportamento.
Qual o comportamento? Venda, arraste para cima, clique aqui, compartilhe? Não, não é esse comportamento. O comportamento que eu quero é o fim normativamente desejável. É o direito, ele tem um fim, um escopo que deve ser observado. É um comportamento do meu sujeito. A partir do momento em que a gente começa a trabalhar engajamento, eu consigo, dentro de um contrato digital, monitorar comportamento, entender aonde está acontecendo o problema de ineficácia daquele comportamento, eu volto para o contrato, redesenho o contrato, entrego para o meu usuário e vejo, ele abriu? Ele fez? Ele pagou? E aí eu volto para o contrato. Então, a gente vai sempre inovando o contrato. Daí a vantagem desse mundo digital, porque a gente consegue, a partir desse momento, engajar comportamento, evitar problemas, trazer mais eficiência. Só que, para isso, a assinatura tem que ser válida, não pode ser da sé. Essa questão do relacionamento, dessa questão de você entender a ineficácia, o que está sendo ineficaz e alterar o contrato, também nos desafia, nós, advogados, agora a fala, de estar próximos aos clientes, porque a gente hoje não pode conceber o advogado distante, nos seus escritórios, sem entender o negócio que está girando ali. Então, os advogados, eles precisam estar o quê? Ali, nas imobiliárias, perto, próximo, para entender o que não está funcionando no contrato e, assim, fazer essa adequação. Exato. Esse é o grande papel do advogado, né? Na verdade, nessa construção dessa lógica. Bom, a Vanessa já falou da MP, então, vejam bem, desde 2001 nós temos a MP 2202, e ela, no artigo 10, é que dá validade aos contratos, aos documentos assinados eletronicamente, conferindo uma equiparação e reconhecendo também como aptos a produzir efeitos, assim como todos os outros documentos. Lembrando, assim, que o acordo de declaração de vontades é aquilo que produz o contrato, a qual o direito confere a possibilidade de você exigir tanto os direitos quanto os deveres que estão ali estabelecidos, né? É uma construção do direito do nosso sistema. E essa legislação que continua, porque a MP ela é anterior à regra que as MPs caíam com 30 dias, e, por isso, ela tem validade até hoje, ela continua vigente, ela previa essa possibilidade e ela fez uma distinção entre os tipos de assinatura para que a gente tivesse uma graduação em termos de segurança. Então, no parágrafo 1º, ela trata das assinaturas feitas via ICP Brasil, onde você tem um controle estatal dentro de um órgão regulatório que é controlado pelo governo federal, né? E que estabelece, tem todo um regramento e dá a autoridade para as unidades certificadoras, mediante um determinado processo, emitirem esses certificados, tendo certeza de que aquela pessoa é aquela pessoa, com alguns controles, o token, no caso, e aquelas senhas, né, as senhas que a gente cadastra ali, e, com isso, você tem um nível de segurança maior por ter todo este controle, e, por isso, quando a gente usa esse tipo de assinatura, que alguns chamam de assinatura eletrônica típica ou digital típica, né, ou, enfim, tem vários nomes, a gente está num momento de construção dessa doutrina, mas certo é que esse tipo de assinatura ela tem uma presunção de validade. Mas, no parágrafo 2º, esse que está aqui, do mesmo artigo, ele confere a possibilidade de que a gente utilize outros meios, que não aquele do ICP Brasil, para assinar documentos eletrônicos, reconhecendo que, se as partes aceitarem assinar por esses outros meios, eles também valem. Então, a parte precisa aceitar, assinar por esse meio, e aí, depois, se ela assinar, aceitar bonitinho e fizer, está valendo, é o que diz a MP. E aí, como é que eu garanto que essa pessoa é essa pessoa? Eu vou ter que usar alguns elementos, né? E, a depender do risco do negócio, eu vou fazer a combinação destes elementos ou não. Então, eu posso usar algo que só eu sei, algo que só eu sou, ou algo que só eu tenho. Esses são os elementos que a gente pode combinar, falando de uma maneira muito simplista, assim. Algo que só eu sou é um recurso de biometria, e não dá para trocar.
algo que só eu tenho, é um token, uma senha, né? Alguma coisa diferente. A senha não, a senha é algo que só eu sei, mas o token é algo que só eu tenho, porque você recebe a senha tem aquele código que vem, o token eletrônico que vem, algo que só eu tenho. E algo que só eu sei é uma senha, um tipo de cadastro ali que você faz. Quando eu combino esses 3 recursos, eu tenho um nível de certeza de quem é aquela pessoa muito maior. Talvez a biometria hoje, uma biometria com prova de vida e tudo mais, eu talvez tenha um recurso de autenticidade melhor até do que a própria ICP Brasil. Quem nunca emprestou o certificado para alguém? Não? Advogado não empresta certificado, né? Aliás, no escritório, o certificado não anda pelo escritório. Não pode, viu, gente? Não pode. Esse certificado é só da pessoa, nem pensar. Mas é fato. Então, assim, quando eu tenho um recurso biométrico, no aplicativo do banco que está à sua face, ninguém entra no seu lugar. É só você, né? Então, quando a gente usa o recurso biométrico, talvez o nível de autenticidade seja, inclusive, maior do que o do parágrafo 1º. Então, quando a gente precisa pensar nessas combinações. E, lógico, e na experiência do cliente, que é uma coisa que a gente está tratando aqui. Quando eu estou no começo de uma esteira, eu vou falar agora como imobiliária, né? Quando eu estou no começo de uma esteira, quando eu vou assinar uma autorização para alocação, por exemplo, eu preciso de pouco atrito. Posso correr um risco maior, afinal, ali o negócio nem existe. A pessoa está me dando uma autorização para fazer um anúncio. O risco... Qual é o risco ali, né? Então, eu posso usar uma coisa bem simples, um e-mail, um cadastro, ele cria lá uma senha dele e está tudo resolvido. Na hora que eu vou para o contrato, de repente, eu preciso ter mais alguma coisa, eu preciso ter um token, até um reconhecimento. Se eu vou fazer uma garantia, a gente falou aqui das garantias, a gente já começa a evoluir. A gente, ao contratar garantias eletronicamente, muitas delas, a gente já quer um recurso de biometria, tentar, pelo menos, alguma coisa para que a gente possa evoluir nesse nível de segurança. Isso para dizer que a gente tem que olhar tanto a experiência do cliente, quanto o nível de risco, para entender qual o recurso que a gente vai utilizar para garantir essa autenticidade. E aí, então, os documentos eletrônicos, eles têm que ter 2 coisas lá, pelo que a MP fala. Aliás, eu diria 3. Eles têm que ter integridade, eu tenho que garantir a integridade deles, dizendo que aquilo que foi assinado é aquilo mesmo, que não foi alterado, que não teve cláusula modificada. Gente, documento eletrônico, ele nasce para ficar no ambiente eletrônico. Quando eu imprimo um e-mail, quando eu imprimo um contrato ou crio um PDF, aquilo é uma cópia adulterável. Se eu tiver que fazer uma perícia, isso não serve para perícia. Eu preciso manter no documento eletrônico. Às vezes, as pessoas não conhecem isso. Então, o documento eletrônico, para garantir a integridade, ele precisa estar no ambiente eletrônico. E ali a gente tem um carimbo de tempo, um registro, que faz com que eu saiba que aquilo que a gente lê de um contrato eletrônico é uma tradução para que nós, réis mortais, possamos entender. Porque, na verdade, ele é uma combinação de um monte de código hash que só o pessoal mesmo da tecnologia é que consegue interpretar. Então, aquilo é uma tradução para a gente. Quando a gente vai fazer uma perícia, a gente faz a perícia no hash, naqueles códigos binários lá que a gente não entende nada, e não naquilo que a gente lê enquanto contrato. Aquilo é uma cópia, é uma tradução que a gente guarda para a gente. Então, essa integridade precisa ser mantida no ambiente eletrônico. A autenticidade é isso que eu falei sobre as assinaturas, é a certeza de saber com quem se assinou. E a terceira coisa que eu diria é a acessibilidade. Não adianta nada eu ter as 2 coisas e esse contrato não ser acessível. Então, eu preciso garantir que ele seja acessível em todos os momentos. E aqui eu quero trazer, assim, chamar a atenção para essa distinção entre a assinatura eletrônica, do parágrafo 2º, e a assinatura digital, típica. Enfim, é aquela que tem a presunção de veracidade, que é do parágrafo 1º. Tá? Então, qual é a diferença sobre elas? Só em relação à presunção. Do mesmo jeito que a gente tinha o reconhecimento de firma por autenticidade ou por semelhança, que eles diferiam em nível de confiança, é a mesma coisa, é o mesmo racional aqui. Elas diferem em nível de confiança, ponto, mas não em questão de validade. E aí também a gente tem essa legislação
que é a 14063 de 2020, a pandemia de fato acelerou muito, em especial nos cartórios, né? Porque esse mundo dos contratos eletrônicos, embora ele já estivesse acontecendo, nós, a imobiliária, a gente já estava usando, as vistorias digitais, a gente já está operando com vistoria digital, sei lá, há 12 anos. Os contratos eletrônicos, talvez há uns 8. Mas, no mundo dos cartórios, isso não era uma realidade. A pandemia fez com que fosse. Né? A gente viu o provimento 95, 100, aquilo teve que vir a toque de caixa, eles tiveram que se adaptar, e depois a gente teve essa legislação, e essa legislação veio para organizar um pouco essas ideias a respeito da assinatura, e ela traz uma classificação. Embora ela não seja aplicável a documentos privados, porque ela é para documento assinado com o poder público, né, contratos firmados com o poder público, e ela veio nesse sentido porque se discutia se o poder público, como o poder público tem um racional diferente do privado, no privado eu posso tudo aquilo que não está proibido, e o público, ao contrário, eu preciso de uma lei para permitir. Essa legislação veio justamente para viabilizar, para facilitar o poder público de firmar contratos eletrônicos, e estabeleceu essa classificação entre a assinatura eletrônica simples, aquela que eu falei, que é só com a senha, a assinatura eletrônica avançada, que é aquela que já combina mais coisas, tem recursos de biometria, né? E a assinatura, e no inciso 3º, está apagadinho aqui, qualificada. Nossa, ficou roxo, né? Não sei o que aconteceu com ele. Desconfigurou. Mas é a assinatura qualificada, que é aquela do ICP Brasil. E aqui se discute um pouquinho aquela assinatura do e-notariado, se ela seria qualificada ou se ela seria avançada. Eu entendo que ela é avançada, porque ela não é... Tem o ICP Brasil do próprio notário, né, do próprio notário, mas não tem o ICP Brasil das partes. Mas ele garante que as partes são as partes, e aí, com isso, ele empresta essa presunção de veracidade, mas é outro tipo de assinatura que as próprias partes utilizaram. E aqui, agora, vem a origem da confusão. Muito embora a gente tinha uma doutrina caminhando, todo mundo fazendo contrato, eu, na minha experiência prática, tenho firmado esses contratos, como eu disse, sei lá, há uns 8 anos, contratos eletrônicos, no começo fazendo devagarzinho, a gente foi construindo, chegou um momento que a gente só faz eletrônico lá no escritório, e estava indo tudo muito bem, e eu brincava e falava assim, puxa, nos despejos, eu nunca tive, ou nas execuções também, eu nunca tive a oportunidade de discutir o contrato eletrônico, a validade da assinatura. E por quê? Porque a parte não discute que assinou. Você tem lá, eventualmente, um problema de fraude, porque na locação a gente sabe que existe isso, e você descobre, mas existia no mundo físico e vai existir no eletrônico. Talvez no eletrônico a gente tenha recursos muito mais eficientes para prevenir esse tipo de atuação. Essas coisas fazem parte do jogo, a gente sabe lidar com elas. Mas, assim, aquela parte mesmo que assinou, que é a pessoa que está lá, ela nunca vai a juízo para dizer, não fui eu não morei lá, porque a locação tem algo de muito concreto. A pessoa recebe a posse do imóvel, ela está lá. Antes da gente entrar com a ação, negociamos com ela 1000 vezes, tem troca de e-mails, tem muitas conversas. Ninguém faz isso, né? Então, a gente tinha uma certa tranquilidade em relação à validade disso, inclusive à executoriedade destes contratos. Mas, de repente, veio essa jurisprudência lá em 2018, e é lá do Tribunal de São Paulo, aonde, baseada num precedente do STJ que não dizia nada disso, essa interpretação foi um tanto quanto equivocada, aquele precedente, aliás, no meu olhar, é muito bom, disse assim, olha, eu vou falar empresa porque o julgado faz referência à empresa, ao próprio nome da empresa. Então, é assim, olha, essa DocuSign, ela não está habilitada como unidade certificadora lá no ICP Brasil. Ela perdeu essa qualidade e, portanto, este contrato não é título executivo extrajudicial e eu indefiro de plano essa inicial dessa execução de locação. A parte não apareceu. Ninguém falou nada. Foi o juiz, sozinho, resolveu e o tribunal chancelou com esse julgado. E assim, me causa muita estranheza, e eu vou explicar por quê. Primeiro de tudo, há aqui uma confusão de conceitos.
A plataforma DocuSign, ou muitas outras plataformas que existem, elas se colocam no papel de garantir integridade e acessibilidade. A história da autenticidade, do registro, da ICP, ou você usa outras ferramentas, mesmo aquelas ferramentas de assinatura digital, que que vão além, que vão até a autenticidade, a gente já tem hoje ferramentas nacionais que vão nessa direção, elas vão na SERPRO, elas têm outras funcionalidades para te dar essa prova de vida, ou elas têm outras coisas para te garantir, para te evoluir em relação a essa questão da autenticidade. Mas, basicamente, essas ferramentas elas te dão integridade e acessibilidade e não tem nada a ver com o parágrafo 1º, não tem nada a ver com o ICP Brasil, com o descredenciamento, absolutamente nada. A finalidade é outra, né? E aí, aqui a justificativa do precedente, eu trouxe também para vocês, do STJ, que era um julgado super interessante, por isso que eu falo, esse julgado é bom, a interpretação do outro é que não foi. Porque, neste julgado aqui, o STJ avaliava um contrato de mútuo que dependeria, pela legislação, da assinatura de 2 testemunhas para que fosse título executivo extrajudicial. Porém, esse contrato não tinha assinatura das testemunhas, mas ele tinha sido feito pela DocuSign. Aqui também faz referência, porque a DocuSign foi a primeira plataforma, né? Então, por isso que ela tem julgados e por isso que eles fazem referência à plataforma. É tipo o Airbnb, né? É difícil a gente falar de locação de curtíssima temporada ou contrato de hospedagem atípico ou o nome que a gente for dar, sem tocar. Eu falo igual Gillette. Gillette também, enfim, não é de hoje que essas coisas acontecem. Mas a DocuSign ela é uma ferramenta que foi a primeira e, por isso, tem essa notoriedade. E aí, neste julgado do STJ do mútuo, o STJ foi além, ele olhou para a inteligência, para que servem as testemunhas instrumentais. Porque a testemunha do contrato, aquela que elas assinam, são instrumentais, elas nunca fizeram prova do negócio. Elas fazem prova do documento, no sentido daquele documento não foi alterado, e não do próprio negócio. E se eu tenho uma outra ferramenta, que é a própria ferramenta digital, que me dá essa questão da integridade, para que eu preciso das testemunhas? Esse era o julgado do STJ, super inteligente. Ele falou: o título é executivo extrajudicial, porque tem assinatura eletrônica, foi feito pela DocuSign, com certificado digital, testemunhas dispensadas. Tem nada a ver com a DocuSign de validade, de não era sobre isso. Então, por isso que eu falo que é uma confusão. E, mais do que tudo, né, quando a gente olha para o 411, que é nossa, ele acho que estava em PDF, ele deu uma desconfigurada, né? Que é o que reconhece a autenticidade do documento, dos documentos em geral, no Código de Processo Civil, ele fala: considera-se autêntico os documentos físicos com firma reconhecida, os documentos eletrônicos, e se as partes não disserem nada, está valendo. Então, assim, se eu tenho um contrato de locação assinado, ainda que com base no parágrafo 2º, se as partes não disseram nada, porque, lembra, o locatário nem apareceu no processo para dizer que não foi ele, como é que o juiz pode, de plano, extinguir um processo que tem força executiva pelo próprio crédito, porque a lei não fala que a atribuição de título executivo para contrato de locação depende de testemunha, depende de nada, lembra? É o próprio crédito, né? Tanto que a gente não precisa nem de testemunha. Já no mundo do físico não precisava. Não precisava de reconhecimento de firma, não precisava de nada disso. Então, como é que pode ter um indeferimento de plano? Então, isso... E aqui tem alguns outros fundamentos. Tem um artigo que eu escrevi com o nosso querido Rubens Carmelias Filho sobre o tema, num livro em homenagem ao Capanema. E tem a questão da UNCITRAL. A UNCITRAL é um órgão da ONU que foi a primeira a regulamentar e estabelecer os princípios para regimento do comércio eletrônico e, dentro disso, dos contratos. E ela estabelece um princípio da equivalência funcional, dizendo que assim, a gente não pode exigir só que uma coisa seja eletrônica mais do que se exigiria no mundo do físico. Se para o contrato de locação ser válido no mundo do físico e ser título executivo, eu não precisava de reconhecimento de firma nem de testemunhas, por que aqui eu preciso ir lá na presunção de veracidade do parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2200? Não faz sentido. Assim, ele vai contra esse tal deste princípio e também do próprio 411. E aí, Moira, diante desse julgamento do Tribunal de São Paulo,
Qual vai ser a nossa resposta? Parar de usar os contratos digitais? Nem pensar. Ou a gente reformular, ou repensar, Eu tenho boas notícias. Vamos lá. O Tribunal de São Paulo está voltando atrás. Então, eu já trouxe aqui a jurisprudência atual do Tribunal de São Paulo, vou deixar com vocês. Mas é importante, eu acho que essa é uma discussão muito importante para a gente ter num ambiente como esse, que tem todos os players do mercado imobiliário reunidos, porque as imobiliárias usam e os advogados precisam ir ao judiciário pleitear e não se conformar e não deixar de usar, mas com os argumentos corretos. E a gente fazer... Eu falo que essas discussões em nível nacional elas são importantíssimas para a gente orientar a jurisprudência, né? Para a gente ajudar a construir jurisprudência positiva. Então, isso já está acontecendo, esses novos argumentos, esse artigo, essas discussões já estão produzindo efeito. O Tribunal de São Paulo, me parece, já está mudando de rota, não está uníssono, tá? Ainda a gente tem algumas dissidências, mas já está mudando de rota a dizer que não pode o juiz indeferir de plano. Que primeiro ele chama o locatário. Se esse locatário, se esse fiador disser que não for ele, aí a gente instala um contraditório e a gente, se for o caso, nós vamos fazer uma perícia, vamos discutir se o título é válido ou não. Agora, não é só por conta de não usar o ICP Brasil que a gente não tem um título executivo extrajudicial. Eu trouxe várias, depois a gente pode distribuir, até porque isso é bastante interessante. E a gente já vê, até o Distrito Federal já está indo na onda. Então, a gente já começa a ver uma movimentação positiva, que a gente sabe que o Tribunal de São Paulo, nessa área, né, porque ele está mais desafiado também pelas inovações, porque as coisas começam muito lá, né, em larga escala, assim. Então, o Tribunal eu gostei muito dessa notícia, é uma notícia quentíssima. Eu tive acesso a esse julgamento agora, mas é o Tribunal do Distrito Federal já indo também na mesma linha. A gente já começa a ver alguma movimentação, porque quando veio aquele da confusão, todos os outros tribunais também estavam indo e os juízes também. Então, é bastante importante a gente trazer essas discussões e contando sobre isso. Bom, e aí, para que a gente, então, tenha... Nós, advogados, né, para que nós tenhamos a oportunidade de travar essa discussão de uma maneira muito... de maneira positiva para construir esse tipo de jurisprudência, eu trouxe um exemplo de cláusula. Ela está sujeita a críticas, depois vocês podem criticar a construção, a pensar sobre, alguém pode enfim, ter... É para isso que nós estamos aqui. Acho que essa construção colaborativa é sempre... Muitas cabeças pensando é sempre muito melhor do que uma só. Mas é importante que a gente tenha nos nossos contratos de locação eletrônicos, né, uma cláusula de aceitação. E quanto mais simples, quando a gente usa esses recursos novos, né, de visual law, de legal design, que a gente vai tratar aqui, quando a gente começa a trabalhar os contratos de uma maneira muito assertiva e muito clara. E aí fica difícil a parte dizer que ela não sabia, ou fica difícil até você fazer alguma interpretação. A cláusula é tão literal que fica difícil depois contrariar e dizer não fui eu. Tanto que a gente nunca teve uma discussão que partisse da própria parte para dizer não fui eu que assinei este contrato. De verdade, isso nunca aconteceu. Foi muito mais o juiz indeferindo de plano. E, então, eu trouxe esse exemplo. É importantíssimo que todos que usem esse tipo de contrato tenham a cláusula de aceitação de assinatura, de não repúdio, para atender o requisito do parágrafo 2º do artigo 10 da MP 2200, que fala nessa questão da aceitação. E aí, agora, eu queria fazer uma pergunta para especialista. Eu trouxe aqui, né, Visual Law e Legal Design. Vocês sabem a diferença? É tudo igual? São sinônimos, Juliana? Olha só, antes da Juliana começar, eu acho que eu queria fazer uma pergunta aqui. Alguém ou algum dos advogados já trabalhou com contrato com Visual Law ou Legal Design? Alguém aqui já se habilitou ou ainda não? Já? Então, vamos lá entender qual é a distinção e se a gente pode cada vez mais melhorar os nossos contratos. Eu acho interessante, porque tem muita gente que acha que a gente faz slide, né? Já me perguntaram no Instagram por direct, você faz slide? Eu não. É law, é visual law, tem direito. Então, não é só o desenho. E eu quero voltar ao ponto... Coloca o slide da doutora Juliana, por favor. A gente estava falando que, na realidade, o design
ele não é sobre desenhar. O design é sobre regular comportamento. E como que eu faço isso? Eu tenho interface, porque isso aqui é uma interface, concordam? E a gente está viciado nisso aqui. Então, esse equipamento é uma interface que nos faz agir, que engaja comportamento. O contrato também é uma interface, só que é uma interface de texto. E assim como o Instagram engaja comportamento, o contrato também pode engajar comportamento, pode nos fazer agir. E a ideia do design de contrato, ou design jurídico, de uma forma geral, é como se eu invertesse a ordem de produção. A gente pensa ali naquela ordem de produção taylorista, lá de tempos modernos, de Charlie Chaplin. A gente tem um produto que é colocado no início aqui da minha linha de produção. Eu boto o produto aqui, boto ele na linha de produção. Lá no final da linha de produção, o produto é entregue para o usuário. A gente não quer nem saber como é que o usuário vai usar esse produto, se ele vai gostar, se o produto vai vender, se não vai vender, se o contratante vai fazer, se ele não vai fazer o que é contratado. Depois a gente leva para o contencioso e resolve o problema. Só que a gente não vai fazer mais isso, porque a gente já começa a pensar em desenhar esse contrato para regular comportamento. Então, eu vou lá no meu usuário e vou entender qual que é o problema dele, qual que é a jornada dele, qual que é a dificuldade, qual que é o desafio. Qual é o problema que eu tenho enfrentado no meu contrato de locação? Teve um exemplo muito bom num curso que eu dei na UAB, em que uma aluna falou, eu já fiz isso, eu tinha um problema em Vila Velha de uma rua que alagava, então, eu tinha problema de vícios de consentimento nesse contrato, porque depois a rua alagava e a pessoa entendia que ela não tinha ciência de que aquela rua alagava e, portanto, ela queria rediscutir aquele contrato de locação. Então, eu fui lá e coloquei um QR Code no contrato de locação que mostrava a rua alagada. Então, agora a pessoa tem certeza de que a rua alaga, porque quando ela vai assinar o contrato, ela viu a rua alagada. Ela sabe que a água vai entrar dentro do imóvel da loja alocada. E, a partir daí, fica mais difícil discutir isso no contencioso futuro, dizendo que ela não tinha conhecimento. E talvez você consiga até mostrar ali uma troca. Olha, teve um desconto, né? Já que a rua alaga, tem um desconto no preço, e isso compensa esse alagamento. Isso é regular comportamento. Isso é ser proativo, evitando conflito. Então, não é o QR Code com o vídeo. Não é isso que vai gerar resultado. O que vai gerar performance no seu negócio é que, a partir do momento em que você redesenhou aquele contrato, você vai ter resultados no seu negócio, na performance do seu negócio. E eu vou medir isso, gente, igual o marketing faz. Tá? Então, você vai fazer marketing jurídico. O que você faz? Você faz 2 peças de mídia. Você joga as 2 peças de mídia no Instagram. Qual foi que as pessoas clicaram mais? Bom, a que elas clicaram mais é a mais interessante, a que atraiu mais a atenção do meu usuário. É a mesma coisa. Só que, no contrato, eu não quero atrair a atenção do meu usuário, eu não quero converter venda. O que eu quero no meu contrato? Eu quero evitar a discussão futura no contencioso e quero fazer com que ele pague, que ele leia o laudo de vistoria, que ele impugne no prazo. Então, eu quero esse comportamento. Eu vou mirar o comportamento que eu quero do meu usuário. Eu vou ver qual é o problema que ele enfrenta para criar aquele comportamento. Eu vou lá no meu contrato e vou redesenhar. Redesenhei e coloquei o QR Code no contrato. Eu vou pegar um contrato antigo, não falem isso para os clientes. Eu vou pegar um contrato antigo e vou manter esse contrato antigo. Por quê? Porque eu preciso saber se o contrato novo vai performar mais ou menos. Então, eu preciso ter um grupo de controle. Eu preciso saber, o contrato antigo, eu tenho tantos % de disputas futuras. E, no contrato novo, redesenhado, eu tive uma redução de 35% de conflitos futuros. No contrato antigo, as pessoas nem abriam um laudo de vistoria. No contrato novo, as pessoas abrem um laudo de vistoria. Eu tenho métrica. E qual que é a vantagem do eletrônico? Eletrônico, eu sei se elas abriram ou não. O físico, eu não tenho certeza. No físico, eu vou ter que fazer uma investigação desse usuário mais detalhada. No eletrônico, eu consigo, pelo menos, saber se ele abriu ou não abriu. E, se for um smart contract ainda, eu tenho mais informação desse usuário que a gente pode investigar. Eu consigo saber se ele abriu, quanto tempo ele ficou, quanto tempo que ele leu. Então, eu tenho mais analytics para ter informação desse usuário. Isso é legal design. E isso é desenhar negócio jurídico, porque você vai redesenhar o contrato para aprimorar a performance do negócio. Então, você não está atuando ali como um advogado que entrega o contrato, se vendeu, vendeu. Se não vender, não vendeu. Isso não é problema meu, é problema do negócio. Não, o problema é seu. Porque, se você está fazendo um contrato cujo objetivo é vender um termo de serviço, é vender um aplicativo, então, a gente tem formas de colocar nesse contrato determinados elementos que vão engajar, que vão fazer com que ele compre. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Mas, só para fazer um comentário antes de mostrar os exemplos. A gente tem que ter um cuidado aqui, que eu comecei a mencionar quando a gente estava conversando com a Moira, e eu quero voltar nesse ponto.
Da mesma forma que eu consigo fazer um negócio performar melhor, eu também consigo enganar meu usuário, da forma que eu fui enganada. E você enganar o usuário é um péssimo negócio, porque ele nunca mais olha na tua cara. É um flerte que dá muito errado. Então, a gente tem que ter cuidado qual é o limite do design do negócio, do consentimento válido, que é uma questão normativa, até que ponto ele consentiu, até que ponto eu quis contratar a Academia Edu, ou até que ponto eu fui enganada pela Academia Edu para contratar aquele serviço. Porque eu contratei um serviço. Eu não tive autonomia de vontade ali, eu fui seduzida por um gatilho da curiosidade. Ah, Juliana, você não é responsável, não foi você que clicou, não foi você que comprou. Comprei, mas a informação era verdadeira? Não, a informação era falsa. Eu não tinha publicado nenhuma obra com o professor Didier e eu nunca tinha sido citada pelo professor Didier. A informação foi falsa e eu fui enganada por uma informação falsa. Então, eu começo a discutir se aquele contrato com aquele gatilho foi válido, né? Se eu não poderia, de fato, depois rediscutir aquele contrato. No caso, o valor era tão pequeno que não compensava discutir aquilo, mas um contrato grande vale a pena discutir. Voltando, o design jurídico é isso, é você inverter a ordem de produção. Eu vou redesenhar para mudar comportamento. Eu posso mudar comportamento no sentido bom, vamos fazer o contrato ser eficiente, funcionar. Vamos mudar o comportamento no sentido ruim. Eu vou enganar para ele contratar comigo. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Eu vou pular bastante, tá, pessoal? Não vou nem me apresentar, que você já sabe quem eu sou. Isso aqui é o monitoramento que as redes sociais fazem. A gente tem já viram esse documentário, O Dilema das Redes Sociais? Então, a ideia do design, ele veio em Northwestern com o professor Don Norman, que dá as aulas de usabilidade, que tem a formação de UX design, e depois um aluno dele, o BJ Fogg, formou então o Persuasive Design Lab em Stanford e começou a utilizar a tecnologia para influenciar comportamento. Então, enquanto Don Norman queria só funcionar, eu quero criar um iPhone que é intuitivo. A pessoa usa o iPhone e ela não precisa ter manual de instrução para aquilo, vai funcionar. O BJ Fogg falou assim, espera lá, então, se eu consigo fazer funcionar, eu consigo atrair atenção. Se eu consigo fazer funcionar, eu consigo fazer ela arrastar para cima e comprar. Se eu consigo fazer funcionar, eu consigo ficar fazendo ela olhar aqui a minha plataforma 1 zilhão de vezes e pegando a minha publicidade, que é o que remunera o meu serviço. Então, a gente consegue tanto influenciar para funcionar, quanto para influenciar para outros propósitos que não são daqueles do interesse do usuário. A partir do momento em que eu faço isso na tecnologia, eu também posso fazer isso em qualquer outra interface, inclusive no contrato. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Isso é chamado de Persuasion Web-Based, né, quando a gente aplica para a tecnologia. Isso aqui é um exemplo da plataforma de Utah. É uma plataforma de resolução de disputas que eles usam o legal design. Mas isso aqui é um contrato da Busumo. É um contrato de um aplicativo. Parece um fluxograma, não é? Pois é, mas não é. Isso aqui é para engajar embarque. Por que isso foi colocado no contrato da Busumo? A Busumo ela tem o seguinte problema: é um aplicativo e ela vende esse aplicativo num app. E quando a gente quer utilizar um aplicativo novo, a gente sempre tem dúvidas se a gente vai ter que pagar ou informar dados de cartão de crédito. O usuário ele tem pânico de informar dados de cartão de crédito para comprar qualquer aplicativo online. Ele não quer, ele quer testar. Se for bom, depois ele informa os dados do cartão de crédito e compra o aplicativo. A Busumo ela começou a perceber que o usuário entrava e não contratava, entrava e não contratava. E começou a fazer pesquisa de usuário. Por que você entra e não contrata? Ah, porque eu acho que, se eu entrar, tem lá um campo para informar dados do usuário, para fazer login. E aí eu vou ter que colocar o meu cartão de crédito. Então, o que a Busumo fez? Ela redesenhou o termo de serviço para deixar claro para o usuário que, embora tenha ali o campo do login, ele não precisa informar cartão de crédito, porque é isso que deixa o usuário afugentado. Então, eles quiseram deixar muito claro, olha, você vai criar uma conta, é só uma conta, é um login. Depois, você vai começar um período gratuito de teste. Depois que terminar o teu período gratuito de teste, você pode continuar utilizando o aplicativo gratuitamente, só que ele vai ter uma funcionalidade mais limitada. Ou você vai para o plano pago. Aí, no plano pago, você vai colocar o teu cartão de crédito. Isso aumentou o embarque na experiência. Então, pessoas que antes não contratavam, a partir do momento em que elas têm clareza de que elas não precisam informar os dados do cartão de crédito, elas passam a contratar. Então, a gente redesenha um termo de serviço, um termo contratual, e o redesenho desse termo contratual amplia
a performance do negócio, porque agora a gente tem mais gente embarcando naquela experiência contratual, mais gente contratando com aquele contrato. Essa é a ideia desse termo de serviço redesenhado. Isso aqui é uma cláusula também de redesenho, que havia um problema. Qual o problema? O usuário ele não tinha certeza sobre qual era a responsabilidade do contratante e do contratado, e quais eram as responsabilidades comuns. Então, quando você cria um swim lane, que é esse desenho desse diagrama, fica claro qual que é a responsabilidade daquele que compra e qual é a responsabilidade daquele que provê o serviço. E qual que é a responsabilidade em comum. O objetivo desse é deixar bonitinho? Não, a gente não quer deixar bonitinho, a gente quer resolver um problema de clareza contratual. Vamos lá, mais um. Ah, mas eu posso ter uma coisa negativa, né? Eu posso ter um anjinho, um contrato que vai performar bem, eu posso ter aquele contrato que vai performar mal. O contrato que performa bem é aquele ali, ó, que você vai dar clareza sobre o que performa bem, o que performa mal, enfim. Agora, esse aqui é perverso. Esse agree em vermelho, isso é perverso. Por que isso é perverso? A Moira, ela falou sobre contrato eletrônico, né, que a gente vai assinar. Mas tem contrato que você não assina, você só dá um clique, agree or disagree, principalmente em smart contract, contrato inteligente. É ali que você manifesta a sua vontade. E nesse agree, disagree, você clica no agree, mas você queria clicar no disagree. E a interface, ela te leva a fazer coisas sem que você leia. Eu vou dar um exemplo. Shopping Vitória. A Moira não é daqui, mas com certeza o shopping lá de São Paulo deve ser parecido. A gente não tem mais atendente de estacionamento aqui. A gente chega lá e vai pagar na máquina. Quando você chega para pagar na máquina, você coloca o seu cartão de estacionamento, fala que você quer ou não quer o nome na nota fiscal e vai chegar lá no final, pagou. Vai ter 2 botões. Você quer imprimir? Você é pró-ambiente. Ai, que besteira, né, gente? Você não quer imprimir, clique aqui. O não quer imprimir é vermelho e o quer imprimir é verde. Qual que eu cliquei? Qual que eu cliquei? Eu cliquei no verde, porque verde, véspera de eleição, gente, verde é confirma. É confirmação. E o que eu queria confirmar? Eu sou advogada. Muitos aqui têm formação jurídica. Eu quero o recibo de pagamento. Eu quero ter a prova do pagamento. Então, eu não vou falar que eu não quero imprimir nunca. Eu quero imprimir. Isso não me torna não pró-ambiente, tá, pessoal? Eu sou pró-ambiente, mas eu quero imprimir porque isso é uma questão de custo da empresa. Aí eu apertei o quê? Verde. E não imprimi. E você acha que eu vou lá no grupo Base reclamar que eu quero meu comprovante de pagamento? Jamais. Quantas pessoas imprimem errado nesse caso? Muitas. A plataforma, a forma como a interface foi construída, me leva a tomar ações sem que eu tenha sequer lido o que estava escrito no botão. A cor do botão me levou. Agora, tira isso de uma compra de estacionamento e bota isso no smart contract. Você quer contratar o serviço? Agree em vermelho. A pessoa acha que ela está saindo da plataforma, quando, na verdade, ela está contratando o serviço. Então, esse é um design jurídico negativo. Qual que é a diferença do legal design para o Visual Law? O legal design é todo o desenho da performance contratual. Todos os pontos de experiência que o teu cliente tem ou que ele vai contratar, você vai medir toda a jornada do contrato. Agora, quando você chega lá no desenho da informação, da interface, que pode ser uma tela, ou pode ser um documento, ou pode ser um processo eletrônico, eu sou processualista, então a gente fala de ODR, Online Dispute Resolution. Qualquer tela, ou qualquer texto, ou qualquer suporte é interface. Então, eu consigo redesenhar aquela informação. Essa é a diferença básica. Legal design, você desenha toda a experiência contratual, todos os pontos de contato que o teu cliente tem com aquele contrato. A interface é só aquele documento final que ele vai ter o contato, que é o Visual Law. O Visual Law, eu não sei se eu tenho tempo ainda, tem? Já acabou. Eu já vou encerrar, 5 minutinhos? Já vou encerrar, só para a gente fechar aqui uma ideia. Visual Law, o direito visual, ele é intencional e estratégico, porque toda interface ela te influencia. A gente tem um caso nos Estados Unidos, que é uma série dos Estados Unidos chamada Perry Mason, que as pessoas acreditavam que sempre tinha uma confissão no tribunal do júri. Então, elas condenavam ou absolviam porque tinha ou não tinha confissão. Se tivesse confissão, elas condenavam. Se não tivesse confissão, elas absolviam. Olha que besteira, né? Você pode ter fartas provas de autoria e materialidade e não ter uma confissão.
Ora, tem um vídeo que a pessoa matou a outra, tem um vídeo, mas não teve confissão. Então, você vai absolver? Não, claro que não. Você vai condenar. O estándar probatório foi cumprido. Só que as pessoas estavam tão acostumadas a assistir uma série que sempre tinha uma confissão, que elas tinham uma expectativa de que teria uma confissão. E, quando não tinha confissão, elas absolviam. O juiz começou a instruir os jurados, dizendo, olha, esqueçam Perry Mason. Não é Perry Mason, aquilo não é processo penal, aquilo é uma série de televisão, aquilo não influencia a realidade. E começou a instruir os jurados sobre isso. Isso é visual law, isso é direito visual, é a interface influenciando juridicamente uma tomada de decisão. Só que a questão é, ninguém criou a série para enviesar jurado. Ninguém criou a série para condenar ou absolver ninguém. No direito visual, quando a gente aplica para contrato, a gente está criando uma informação que é intencional e estratégica para alcançar um comportamento. Então, eu vou lá no meu usuário, no meu cliente, no meu contratado, e eu vou pegar a persona dele, as características comportamentais que eu quero engajar. E, depois, eu volto para o contrato e redesenho para essa finalidade. Então, essa é a grande diferença do bom e do ruim, e também do design e do visual law. Passo a palavra para a Vanessa. E a gente pode pensar em locações e, pensando no redesenho do contrato, imaginar os problemas que nós vivenciamos com as locações. Então, a gente tem a questão de manutenção, como a Raquel colocou, nós temos a questão da devolução do imóvel, como a gente pode redesenhar o nosso contrato de locação utilizando técnicas e pensando em evitar problemas futuros, que esse é o nosso papel, de evitar esses problemas. E aí, Juliana, a gente fez uma live um tempo atrás que a gente conversou justamente sobre essa questão do redesenho do contrato e a gente pensou sobre essa questão do momento da devolução do imóvel, como deixar esse momento sem ser um divórcio, como pensar redesenhar o contrato para deixar essa devolução do imóvel de forma mais adequada e evitando o Poder Judiciário, evitando que esse conflito chegue ao Poder Judiciário, porque a gente... O nosso pensamento é sempre a gente trabalhar de forma a evitar o litígio, porque nós sabemos quando a gente entra no Poder Judiciário, mas é difícil a gente dizer quando para o cliente, quando vai terminar essa demanda judicial. Então, como a gente pode redesenhar o contrato para evitar esse divórcio tão tormentoso, que é a devolução do imóvel? Agora o tiro foi em mim. A gente precisa entender, primeiro, o comportamento desse usuário, né? Por que ele tem dificuldade na devolução do contrato? A partir do momento em que eu entendo e eu pego um feedback dele para entender por que esse momento ele é conflituoso, eu consigo, lá no meu contrato, redesenhar ele com a informação, arquitetar a informação de forma adequada para evitar esse problema. Uma dúvida que o pessoal tem, normalmente, é mas eu não quero ficar desenhando, eu não quero ficar usando Canva, eu não quero ficar usando Word. Mas esse não é o papel do direito visual. O direito visual ele é um estrategista do contrato. Então, a arquitetura da informação vai ser feita pelo advogado. Olha, eu sei que, normativamente, é mais adequado a gente rever essa cláusula, escrever essa cláusula de forma diferente para motivar aquele comportamento. Esse é o papel do advogado. Ele é o estrategista do contrato, da arquitetura do contrato. A diferença é que, atualmente, muitas vezes, a gente só considera os aspectos normativos. Então, como é que eu decido se aquela cláusula é boa ou não? Eu vou na jurisprudência, eu vou na doutrina, para saber se aquilo normativamente é adequado, é viável ou não. O que a gente precisa somar? A gente precisa somar o comportamento do usuário. Então, tem que ter pesquisa empírica. Eu preciso lá saber o que o usuário está fazendo. A partir desse feedback, aí eu vou pensar normativamente se eu vou pegar a cláusula X, Y, Z, aí que eu vou arquitetar o contrato para sanar esse problema e ainda fazer um contrato que seja válido. Essa é a questão. A gente também falou nessa live sobre negócios jurídicos processuais. A gente pode já abrir a deixa... Que é o gancho do próximo. Antes da gente, então, instigar, né, o pessoal do próximo painel, a gente queria abrir para perguntas. Se alguém tem alguma pergunta para fazer. Ninguém? Eu vou... Vitor.
Você ficou falando sobre redesenhar as cláusulas, né? Porque às vezes a gente pensa que o legal design, o visual law é só a parte gráfica, mas esquece do conteúdo. É o desenho, né, que você bota ali no... O ícone. Exatamente, porque é o que impacta, né? O que chama a atenção. Nossa, como isso é disruptivo, quero fazer também. Mas a gente não se preocupa com o conteúdo. E aí eu ia perguntar, na verdade, isso também exige uma mudança de postura em termos de transparência do contrato, né? Porque muitas vezes, quando você quer colocar uma cláusula, vamos dizer assim, mais agressiva, você não se preocupa muito na redação em si, mas, vou esconder isso aqui como um parágrafo no meio do contrato, vai passar batido e lá na frente eu uso. Mas não fica uma redação transparente, às vezes o usuário ele não se atenta para aquilo, porque você não deu destaque, sua intenção foi exatamente omitir para você lançar como um artifício lá na frente. Mas isso denota uma falta de transparência e que pode ser um causador de litígio exatamente por problema de compreensão, né? Qual que é a sua opinião sobre essa situação? A ideia do contrato é que o contrato muitas vezes é pensado como um instrumento de proteção jurídica. Então, eu penso sempre em colocar barreiras para lá no litigioso, no contencioso, eu consigo sacar aquela arma e apresentar para o magistrado. A gente pensa no design jurídico o contrato como forma de gestão e performance da empresa. Então, eu não estou pensando, a princípio, no contencioso. Eu estou pensando em como eu faço esse contrato performar mais dentro de uma regularidade contratual. Eu posso até pensar no redesenho desse contrato na parte passiva. A gente divide o contrato em ativo e passivo. Ativo são aquelas cláusulas de gestão. Então, eu preciso fazer que o contrato funcione e funcione bem. Então, eu quero que as pessoas façam aquilo que está disposto no contrato. E tem as cláusulas passivas, que são aquelas cláusulas de negócios jurídicos processuais. Se tiver um conflito, vamos escolher o foro tal. Se tiver neste contrato, a gente vai suprimir eventual audiência de conciliação e mediação do artigo 334 do CPC. Neste contrato, a gente vai dispensar a caução nas ações locatícias. Então, se o locador quiser um despejo, você, contratado, você está dispensando a caução que o locador faria em caso de uma ação de despejo. Então, a gente começa a pensar no contencioso e começa a prever essas cláusulas. Aí é bacana não você guardar a carta na manga. Pelo contrário, os negócios jurídicos processuais eles têm que estar claríssimos, justamente para a gente ter certeza de que o contratante sabia que ele estava dispensando caução numa ação de despejo. A gente tem que ter certeza que eles estão dispensando a audiência de conciliação e mediação do artigo 334 do CPC. Porque esse negócio jurídico processual deixa de ser o melhor, né? Eventualmente, ele pode vir a ser discutido, mas fica mais fácil o pronunciamento jurisdicional favorável, caso ele venha a ser discutido. Então, nos dois casos, sempre é bom trabalhar não no aspecto de esconder carta na manga, na algibeira, mas sempre pensar na gestão contratual e na gestão processual, né, na boa-fé e na cooperação processual futura. Então, é sempre bom pensar na gestão. Em complemento, eu acho que tem uma mudança de perspectiva, de lógica. Nós fomos educados nas faculdades pela lógica do contencioso. E hoje a gente vive um momento importante que a gente acredita muito de desjudicialização. A gente sabe que a solução dos conflitos pelas próprias partes é a melhor solução possível. Se isso é desejável, hoje nós fazemos contratos não para pensar no juiz. Claro que também consideraremos, mas para pensar nas partes. É uma mudança de lógica muito importante. Por isso, você prestar atenção no comportamento das partes, de qual é o desejo da... Por isso eu falei assim, não é sobre mercado. A primeira minha fala foi, não é sobre mercado, é sobre pessoa. Porque é sobre pessoa. É sobre locador e é sobre locatário. Enquanto pessoa. Enquanto o que ele pode entender... Quando as relações são mais paritárias, mais sofisticadas, as pessoas têm um grau de percepção diferente. Quando são mais simples, você precisa usar uma outra comunicação. O contrato que você usa para um não serve para o outro. As experiências precisam ser adaptadas em todos os níveis. E aí está o grande desafio e o grande papel do advogado. Talvez a gente tenha que induzir menos ao judiciário as notificações. Eu trabalho muito na área condominial também, eu fico doida com os colegas que eu super respeito e que eu adoro, tem vários que eu adoro, os mais legalistas, que falam assim, não, faz o seguinte, se fizer o barulho, chama a polícia. Eu falo, gente, chama a polícia, tipo, chama minha mãe. Né? Não preciso de resolver barulho com o meu vizinho chamando a polícia. A não ser, lógico, estou falando dentro
de uma situação de normalidade, claro. Mas não é o caso, né, de fazer BO, de pôr no livro de ocorrências. Eu falo, gente, não é. O advogado precisa começar a assumir um papel muito longe desse lugar. E eu acho que esse é o desafio quando a gente fala numa casa de advogados, a gente ter essa visão, a gente ter esse compromisso com a sociedade. O nosso papel é extremamente importante. Não é por nada que o advogado é considerado como tão importante no critério da justiça, da realização de justiça. E realização de justiça não necessariamente vai depender do judiciário. Então, a gente precisa assumir um pouco esse protagonismo e começar a resolver os problemas de outra maneira. Assim. Então, é da perspectiva da pessoa. Se eu pudesse deixar um grande resumo, vamos olhar para as pessoas. Com certeza, e é uma mudança mesmo. É a mudança de mentalidade, o advogado parar de pensar no litígio e pensar em prevenir o litígio. A gente tem aqui mais uma pergunta. Primeiro, eu queria parabenizar, já ter essa perspectiva e essa fala de advogados. Eu sou formada em Direito, não sou advogada. Aprovei, tenho uma imobiliária, aprovei na ordem, mas não fui por esse caminho. E quando eu comecei na imobiliária, em 2013, a gente já era inscrito no CBMAI e a gente já tinha ali mediação e arbitragem para recuperação de locação e, em 99,9% dos casos, a gente tinha êxito, e principalmente êxito no retorno do relacionamento com as partes. Porque, por vezes, o cliente, o locatário, ele está em dívida e tem N motivos para isso. Não necessariamente ele é uma pessoa considerada ou classificada como ruim. Ele tem, né, cada um tem uma vida que, enfim, não entra em discussão. E, por vezes, quando a gente vai para a judicialização, a gente tem um ganhador e um perdedor. Né? E ali na arbitragem a gente tinha aquela pessoa que devia, que chegava num acordo entre as partes, na mediação e conciliação, e que o relacionamento era retomado. E isso era muito importante para nós. E no 0,1% que a gente não tinha isso, era quando tinha advogado. Essa realidade vai mudar, hein? Essa realidade vai mudar. Era quando tinha advogado, que muito entristecia, porque a gente tinha a OAB fazendo parte também ali da formação da comissão, né, do CBMAI. Mas uma dúvida que eu quero tirar com vocês é a aceitação do cliente, porque a gente está aqui num ambiente fechado, que a gente entende os termos e que a gente aceita, mas a gente sabe que, por vezes, o locador e o locatário não entendem necessariamente da forma como a gente percebe. Então, assim, por vezes a gente quer ter a iniciativa, mas como que isso é visto pelos clientes em geral? Eu tenho um contrato aqui da Buchumo em que eles citam Metallica, a banda, no contrato. Eu quero mostrar esse contrato para vocês. Acho que é trabalhando a questão até do estilo redacional. Aqui. Trabalhar a redação mesmo do contrato de forma clara. E aí, você conhecendo o usuário, você vai saber qual vai ser a linguagem que você vai utilizar para atingir o seu usuário. Aliás, eu vou te dar um exemplo que não tem nada a ver com o contrato, mas que eu acho super interessante. Lá no escritório, a gente trabalha com condomínios num volume bastante importante. E a gente montou aplicativos. Né? A gente tem aplicativo para o síndico, e a gente tem o aplicativo dos moradores, e tem um aplicativo para os colaboradores, tem ponto eletrônico e tal. E vocês sabem, a mão de obra de condomínio é uma mão de obra muito simples. Tem pessoas que ainda não sabem ler. Em São Paulo, você imagina, assim, não que São Paulo seja muito melhor, mas a gente sabe que o nível de escolaridade muda, enfim. Nós tivemos que usar para este público uma comunicação completamente diferente da que nós utilizamos para os moradores e para que nós utilizamos para o síndico. Né? São 3 tipos de comunicação diferentes. Por quê? Por que não fazer isso num contrato? Né? Você torna as discussões menores, você cria menos ruído. Sabe a história do ruído? Aliás, outro dia eu vi uma palestra fantástica sobre ruído com um cara que é um PhD, Daniel Kahneman. Nossa Senhora. Nós,
Fiquei apaixonada por ele. Um senhorzinho. Fantástico, fantástico. O livro chama Nós mesmo. É sobre ruído. Gente, imperdível, leiam Ruído, que é exatamente sobre isso. Se nós conseguirmos tirar os ruídos dos nossos contratos e das nossas relações que a gente cuida, a gente vai melhorar em muito em termos de construção de relações saudáveis, da coisa de ser saudável, de ser construtivo, de ser duradouro, né? Das pessoas serem, inclusive, de felicidade mesmo, porque, no fim do dia, habitação, a gente está falando aqui de condomínio, Casa. locação, habitação, tem a ver com felicidade. Esse contrato, eles optaram por manter as cláusulas técnico-jurídicas de um lado e criaram uma sumarização lateral ao lado com a explicação em linguagem clara para o usuário. Só que, veja bem, linguagem clara não necessariamente é aquela linguagem mais rasa, mais fácil. É aquela linguagem que espelha o teu usuário. Então, aqui, olha, tem escrito, esse acordo se aplica apenas entre nós. Uma vez o Metallica disse, nada mais importa. Eles citaram Metallica. Isso não é claro. Talvez, se você não pegue a referência, você não entenda essa linguagem clara. Mas, provavelmente, eles fizeram uma pesquisa de usuário que espelha esse público. Então, eles conseguiram gerar uma conexão com esse público para que o público entenda. Se eu for fazer um contrato para o ministro Marco Aurélio, que a gente sabe que é preciosismo ao extremo na linguagem, eu nunca vou fazer uma linguagem clara com ele, porque ele é o usuário. Então, ele precisa de uma outra linguagem. Então, linguagem clara, na realidade, é uma heurística. O que é isso? Quando eu não sei quem é meu público, eu faço claro, porque atende a todos. Quando eu sei quem é meu público, eu customizo. Então, eu espelho, aí fica bacana. E aí a gente pode até concluir, né, dizendo que colocar figurinhas nos contratos, colocar QR Code nos contratos, não é você entender o seu usuário. Então, acho que a gente precisa também perceber que, às vezes, o termo é utilizado de forma equivocada e aí é mal interpretado por aquelas pessoas que, né, leiam o contrato, porque entende, isso daqui é uma figurinha, está querendo me persuadir, enfim. E não é muito mais profundo e muito mais com esse objetivo da gente evitar esses conflitos e, no final, buscar que todos ali envolvidos no negócio jurídico saiam daquela experiência de uma forma mais, como Juliana fala, assim, descendo o escorregador de forma suave e rápida e deslizando sem nenhum atrito no meio do caminho. E a gente pode pensar, já provocando agora, a gente tem mais tempo para uma pergunta? Não. O Hermílio tem uma pergunta. A última. O Hermílio está pedindo. É a última, gente, é a última. O Fábio pega o guarda-chuva e puxa, assim, né? São duas perguntas, mas são bem rápidas. Eu acho que tem uma angústia dos advogados que você sente aqui no clima, no auditório, sobre essa primeira pergunta para a Moira. Hoje, Moira, é seguro assinar contrato digital? Acho que as pessoas precisam ouvir isso, assim. Há um ruído enorme, se é seguro, se não é seguro, como é que vai ficar isso no futuro? Hoje é seguro, acho que é importante a gente falar isso. E para a professora Juliana, que assim, a fala de vocês três é de explodir a cabeça da gente, né? Eu fiquei aqui assim, 1000 coisas, e foi fantástico o painel de vocês. Mas para a professora Juliana, especificamente, assim, tudo isso que a gente está falando exige dados. E a gente carece de muitos dados do Poder Judiciário, né? A jurimetria ainda é uma coisa muito incipiente assim, no Brasil. Você vê essa relação também? Você acha que a gente precisa produzir mais dados para viabilizar esse tipo de melhor conhecimento sobre o usuário dos contratos, sobre o que leva as pessoas a litigarem? São essas minhas perguntas. Bom, em relação à segurança, eu diria que é muito seguro e que nós estamos evoluindo para que seja mais seguro do que os contratos físicos. Eu acho que no ambiente digital nós deixamos muitos rastros, nós estamos aprendendo a lidar com isso, mas cada vez mais isso vai se sofisticando e a gente consegue ter, em relação à autenticidade, um grau maior de segurança. Eu não tenho e assim, na minha opinião, é um caminho sem volta. Quando a gente olha para a nossa sociedade, ela deseja isso. Então, assim, nós que temos que nos virar para transformar nisso seguro, e não adianta a gente recorrer só a ICP Brasil, porque ela é difícil, porque ela é custosa, cara, porque ela não é palatável para uma grande parcela da população. Ela é palatável e ela é fácil e traz segurança para advogados e para juízes que estão habituados com o processo digital. Então, na lógica de quem só lidou dessa maneira, isso faz muito sentido. Mas não acho que o contrato eletrônico usando assinatura eletrônica, né, o contrato digital usando assinatura eletrônica, não seja seguro. Ao contrário, eu acho que ele
está num rumo de ser muito mais seguro do que o contrato físico. A discussão jurisprudencial, gente, isso a gente enfrenta. É natural que, num momento onde a gente está construindo cultura, precisa se apropriar dessa cultura. Eu me lembro quando veio a alteração da 12.112, a redação não era muito clara, então falava assim que para ter a liminar lembra o prazo contratual dos 30 dias para desocupação voluntária e para você obter a liminar, a redação dava a sensação de que você tinha que propor a ação nos primeiros 30 dias. Só que nos primeiros 30 dias você não tinha interesse jurídico, porque era o prazo de desocupação voluntário do locatário. Então, já tinha, inclusive, jurisprudência dizendo que não tinha interesse jurídico, mas as primeiras decisões oscilaram. Por quê? Porque aí nós fizemos uma discussão, começamos a falar sobre isso, fomos construindo junto com a magistratura e acabou o assunto. Morreu, silenciou. Agora, a gente teve a discussão, se tinha uma certeza nas aulas de direito, a gente tinha uma discussão a respeito de que era penhorável o imóvel, o bem único do fiador, em razão da dívida contraída, né, em razão da fiança, nos contratos de locação, ponto. Não se discutia se no residencial ou no comercial. De repente, sobreveio isso, e a certeza que a gente tinha passou a ser discutível. A gente teve que ir lá de novo fazer esse trabalho. Então, assim, eu acho que a gente tem que chamar a magistratura para esse tipo de discussão. Eu acho que, cada vez mais, a gente tem que trazer esse tipo de discussão para mostrar esse desejo social, para mostrar que não é uma perda de poder da parte deles de maneira nenhuma, ao contrário, a função é muito relevante, é extremamente relevante, mas só tem que ir para eles aqueles casos muito importantes. O resto a gente tem que resolver aqui. Então, a gente está numa mudança de paradigmas, e quando a gente tem essa mudança cultural, mudança de paradigma, é natural que tenha, mas eu não desistiria disso por essa dificuldade. Ao contrário, eu sou daquela que quer fazer, que quer construir, quer discutir, e ir formando, e a gente está conseguindo. A prova é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo está começando a ir para o caminho certo. Assim. Então, eu acho que a gente vai chegar lá. Do mesmo jeito que a gente chegou nas outras, a gente vai chegar lá. Eu diria que a gente vai enfrentar esse... Eu sei que é muito fácil falar, assim, né? Quando a gente tem um cliente do outro lado, assim, falando com a gente, e o despejo pode atrasar, ou a execução pode demorar por conta de uma discussão como essa. Mas, enfim, a gente tem que explicar, deixar bem claro quais são os riscos, mas eu acho que é uma briga que vale a pena, sabe? Então, eu sou afim dela no sentido de atender o que o próprio cliente quer. Na verdade, o locador e o locatário querem, não é fora disso, né? Então, é pensando nas pessoas. Você me ajuda a responder a segunda pergunta do Hermiro, pelo seguinte: ele pergunta dos dados. Os dados hoje. Os dados contratuais você vai pegar do teu cliente. Então, a pessoa que colocou um QR Code com a rua alagada, ela foi para o cliente e perguntou: qual é o problema que você está enfrentando? Eu tenho várias locações, a rua alaga, tudo na mesma rua, a pessoa está todo mundo rediscutindo o valor desse contrato, dizendo que não sabia que a rua alagava. Então, aí a gente vai pegar o dado do cliente. Agora, os dados do judiciário, por exemplo, os negócios jurídicos processuais, eu preciso saber como o judiciário está decidindo. Então, eu tenho que pegar a jurimetria e depois voltar para a arquitetura do contrato. Aí eu tenho dois problemas. Jurimetria ainda está começando, então a gente não tem muitos dados, e dois, desjudicialização. Então, daqui a pouco, os dados nem no judiciário mais vão estar, porque como é que as plataformas de resolução de disputas decidem? E depois eles abrem os dados? Tem precedente? Tem um texto muito interessante de uma professora que eu sigo no Twitter, ela é blogueira e super professora, tá, gente? Não é mérito, não. E ela tem um livro chamado Um Elogio ao Litígio. Já é um clickbait, assim, um elogio ao litígio, todo mundo falando de desjudicialização, ela quer elogiar o litígio. Ela assim, eu vou elogiar o litígio porque, com o litígio, o dado é público. Eu tenho precedente. Então, eu sei como é que os tribunais estão decidindo aquela questão. Agora, quando a gente vai para a desjudicialização, eu não sei. Aí a gente tem que pensar, vamos regulamentar isso? Vamos fazer essas big techs, mall, sem processo, começar a passar informação? E aí, qual é a média de acordo que vocês estão fazendo aí? Liberfly, qual é a média de acordo que vocês estão fazendo aí? Eu quero saber quanto vocês estão pagando por uma indenização de passagem aérea. E aí eu vou ter informação. E aí, com informação, eu redesenho o contrato. Mas ainda tem muito para acontecer daqui para frente. Acho que não vai dar mais. Vitor tem mais. Não, olha lá. O Vitor já fez assim. Vou fazer o papel do chato aqui. Inclusive, acho que a gente não vai ter nem as considerações, assim, considerações. Eu já deixei várias, vai matar a gente.
Mas queria agradecer, então, a Moira, queria agradecer também a Juliana por ter aceito o convite de estar aqui conosco e deixar o desafio para o próximo painel, painel 3. A gente já colocou aqui no finalzinho já um spoiler, né, sobre negócios jurídicos processuais e acho que a gente pode esperar como a gente pode redesenhar o contrato utilizando negócios jurídicos processuais para evitar o litígio. A gente vai conversar sobre isso no próximo painel. Vamos ter o coffee break agora. Gente, E daqui a obrigada pouco pelo convite. Obrigada, pessoal. Obrigada pela a gente atenção. volta.